A paz do Senhor. Mais uma vez convosco queremos meditar em um texto da palavra de Deus. Josué capítulo de número 1, versículos 8 e 9, que nos diz o seguinte: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos, nós tivemos fazendo 2 vídeos nos versículos anteriores deste capítulo. Depois você pode voltar e assistir os 2 vídeos anteriores e você vai ver que nós já estivemos falando alguma coisa em relação à história que está registrada nos versículos de 1 a 9 do capítulo 1 de Josué. E nós queremos, nesse momento, convosco, dar continuidade, falando ainda um pouco sobre este episódio que ocorreu. Neste versículo de número 8, a palavra de Deus nos mostra Deus falando a Josué que não se apartasse da boca dele o livro da lei. E Deus é específico quando diz desta lei. Ele poderia dizer a lei e bastava, mas ele diz desta lei, especificando exatamente a lei de Deus que ele havia dado a Moisés e que Moisés havia deixado com Josué. Nós falamos isso nos vídeos anteriores. E que agora Josué devia dar atenção devida para aquele livro, como eu chamei nos vídeos anteriores de manual. E ele disse, não se aparte da tua boca, o que indica dizer que Deus queria que Josué ensinasse ao povo aquilo que estava registrado no livro de Deus, na lei de Deus, que nós também chamamos de Bíblia Sagrada. Eu falei também que Jesus, nos dias do seu ministério, falando aos seus ouvintes, ele disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Se faz necessário que, se queremos conhecer mais sobre Deus, o porquê Deus existe, o porquê nós existimos, o plano de Deus para a nossa vida, o desejo de Deus para a nossa vida, a Bíblia Sagrada é o livro exclusivo, único e singular, onde o coração, o pensamento de Deus está exposto ali. E naquele momento, Deus diz para Josué que ele tivesse cuidado, que não faltasse a palavra de Deus na sua boca. E ele disse, antes medita nele dia e noite. A palavra meditar, ela tem um significado de estudar o pensamento. Ainda, estudar o conteúdo em profundidade. Quando Deus está dizendo a Josué que ele medite, Deus estava dizendo, estuda, analisa o pensamento. Aí vem a pergunta, que pensamento Deus estava querendo que Josué estudasse? O pensamento do próprio Deus, tendo em vista que a lei ou a Bíblia Sagrada no seu todo de 66 livros, nesses livros que chamamos a Bíblia, está o pensamento de Deus para com toda a humanidade que ele criou. É interessante que o profeta Isaías, profetizando, ele diz, o pensamento que eu penso de vós é de bem. Deus tem um pensamento, assim como um pai, uma mãe, pensa no bem, no amanhã do seu filho, principalmente o dono da casa pensa no bem-estar dos membros da sua família,
você tenha certeza que Deus pensa no bem de toda a criatura que Ele criou. Seja o homem, seja os animais, nós encontramos isso explícito em toda a Bíblia Sagrada. Então Deus pensa em você. Quando Deus disse a Josué, medita, Deus está dizendo, estuda o pensamento. Vai estudar o pensamento que eu tenho. Porque quando você escreve alguma coisa, você está escrevendo o seu pensamento. Porque antes de você escrever, você pensa no que vai escrever. Ainda a palavra estudar ou meditar, como está no capítulo 8 de Josué, que lemos, significa estudar o conteúdo em profundidade. Deus estava dizendo, olha, você estuda o pensamento, lá está o meu pensamento. E você estuda o conteúdo desse meu pensamento em profundidade. É o que nós fazemos quando a gente quer ter, queridos, resultado em qualquer área da nossa vida. A gente procura fazer com profundidade para que tudo saia com excelência. Afinal, o que é que nós vamos fazer que nós não queremos que saia da melhor maneira possível, saia com excelência? Imagine você submetido a uma prova no colégio ou na faculdade e você faz o melhor de você e quando chega lá, isso é comprovado pelo seu professor. Você se sobressai em relação a todos os seus amigos ali da classe. Exatamente porque você se esforçou, você estudou em profundidade aquilo que foi exigido naquela prova. Ainda que lá atrás nos estudos foi um pouco doloroso, porque às vezes exige que a gente reduza a nossa hora de sono, a nossa hora de descanso e coisas mais. Às vezes a gente fica restrito a um ambiente, não é assim que acontece? Mas em você pensar na excelência que aquilo pode sair, pode ser, você se submete àquilo. E você é surpreendido positivamente quando isso é comprovado pelo seu professor. Quando Deus está dizendo a Josué, medita, Ele está dizendo, estuda o conteúdo do meu pensamento em profundidade, para que você entenda completamente o que é que eu penso de vocês, penso desse povo, o que eu quero para a humanidade. Aí continua o versículo 8, Deus dizendo, medita dia e noite. Essa meditação teria que ser constante, meditar dia e noite. Josué não podia, de maneira alguma, ter nenhum horário da sua vida sem que estivesse meditando nesse conteúdo em que estava posto diante dele. Então, meus queridos ouvintes, nós precisamos analisar isso como algo importante na nossa vida. Aí continua a Bíblia Sagrada dizendo, conforme tudo, para teres o cuidado de fazer, conforme tudo o que nele está escrito. Porque Josué precisava meditar dia e noite, estudar com profundidade. Porque Josué precisava tudo que ele fosse fazer a partir dali, ele tinha que fazer conforme estava escrito. Portanto, ele tinha que analisar, estar em estudo constante do conteúdo, como eu disse, do pensamento de Deus. Aí diz a Bíblia, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha aqui o que Deus diz para Josué. Isso sendo feito, Josué, você vai prosperar o seu caminho. A palavra prosperar caminho aqui significa todo o trajeto da tua vida que tens ainda para viver, tu vai ter prosperidade, porque eu vou te fazer prosperar. Aí no versículo de número 9, ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus diz a Josué, não te mandei eu, é uma confirmação, isso é um fortalecimento. Não foi eu, José, que te mandei, foi eu que falei contigo.
Aí ele diz: esforça-te. E tu não fica pasmado. A palavra pasmado significa ficar admirado, surpreendido, espantado, assombrado. Era um desafio grande? Era. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, ele estava substituindo Moisés. E substituir Moisés não era nada fácil. E não é verdade? Era difícil. E Deus está dizendo: não fica pasmado. Aí ele diz mais assim: nem te espantes. A palavra espantado significa assustado ou horrorizado. Não fica, tu levanta a tua cabeça e prossegue, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É uma garantia que Deus está dando a Josué, que ele ia estar com Josué, por onde Josué tivesse que fazer a sua trajetória. Meus queridos irmãos e amigos, isso é uma bênção. Sabermos que, no momento em que nós dedicamos a nossa vida a Deus, dedicamos o nosso tempo a Deus, servir a Deus, ter certeza de que o Senhor está conosco. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você e a sua família. Eu peço a você que dê atenção a esta palavra e tenha a garantia da bênção de Deus com você. Compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal, deixe o seu like. Assim você vai estar nos ajudando a levar esse conteúdo a mais pessoas depois de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que nós possamos permanecer com a nossa cabeça levantada, não é? Olhando para Jesus, como diz a Bíblia, o autor e consumador da fé. E não te desanimas, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.